Estamos abençoados por esse louvor que escutamos esta manhã e queremos pouco tempo para podermos compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo que nos dá nesta manhã para podermos escutar. Portanto, eu tenho aqui a ler com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 12. Vamos ler aqui alguns 3 versículos que estão aqui escritos. Este versículo, assim diz a palavra do Senhor, Atos do número 12. Vamos ler versículo 5 até número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe as mãos as cadeias. 8. E disse o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: lance a tua costa, a tua capa e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, nós queremos falar neste momento a ação que a oração tem quando a igreja ora. Eu não queria aqui falar nessa manhã o que é oração, porque nós conhecemos o que é oração. Nós sabemos que a oração é falar com Deus. E é uma ação que todos os dias, praticamente, esse mês a igreja está praticando. Mas nós queremos falar o que existe, o que nos leva para orar, o que existe dentro da oração. Esta é a causa que nos leva essa manhã para podermos meditar essa mensagem. Portanto, quando eu estava a ler essa passagem, eu fiquei atento na situação em que Pedro estava a passar. Ele estava preso porque o Herodes levantou a mão contra a igreja de Deus, e ele, à noite, na mesma altura, ele matou a Tiago e queria também apresentar o Pedro. Portanto, nós vimos aqui uma ação que a igreja fez. A igreja, após de verificar assuntos consecutivos estava a surgir contra a perseguição da igreja, a igreja não buscou outros meios para poder buscar auxílio. A igreja, pois em oração, buscou a Deus, porque sabia que Deus está presente na oração. Portanto, nós vimos também que a mesma situação que estamos aqui a ver, se nós queremos falar aqui o poder da oração, o que na oração tem, né? A oração tem o poder de Deus. Portanto, se nós vemos no Velho Testamento, encontramos vários homens em diversas circunstâncias, eles buscaram a Deus em oração. Buscaram a Deus em joelho, em sacos, em cinza, para buscar a solução em Deus. Um dos exemplos que eu queria tomar, entre vários que existem, nós sabemos os grandes homens famosos na oração. Podemos encontrar o Elias, podemos encontrar Josué, podemos encontrar Daniel, podemos encontrar vários. Mas eu queria tomar a base, aqui como Daniel, como base, né? Aqui no Daniel capítulo 9, nos seus versos 2 a 4.
Portanto, nós encontramos aqui a palavra do Senhor falando acerca de uma situação que o profeta Daniel terá visto pelos escritos do profeta Jeremias. E ele diz assim no versículo 2: e no primeiro reinado, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se a dissolução em Jerusalém, era de 70 anos. Versículo 3: eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica, com jejum, saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e eu disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Portanto, nós vimos aqui o profeta, quando ouve, ou quando ele viu os escritos de Jeremias, ele não foi escrever só os documentos para o rei Dário, para lhe dar, para devolver o povo. O que ele fez? Ele sabia que tem um Deus soberano, um Deus acima de todos os deuses que estava na Babilônia. Ele buscou a Deus para poder dar a solução. Portanto, ele buscou a Deus em oração sozinho. Ele se isolou. Sabia que Deus tem um poder na oração. Ele podia buscar a Deus como? Deus não tem telefone para alguém ligar para lembrar-se de Deus, que diz: Senhor, nós estamos nessa situação. A única coisa que ele tinha que fazer era buscar a Deus em oração. Ele diz que eu entendi, orei a meu Deus. Eu orei e Deus, nós vemos lá mais profundo, nós vimos que Deus respondeu à oração. Portanto, Deus coloca aqui esse meio de como é que nós podemos acionar a nossa fé. A nossa fé, ela é acionada pela oração. Todos os homens que foram vitoriosos foram vitoriosos por causa da oração que eles tiveram, a fé que eles tiveram em Deus. Mas como é que houve essa fé? Como é que a fé se manifestou? A fé se manifestou por causa da oração, por causa da ação que eles tiveram com Deus, a comunhão com Deus. Aqui a oração podia ser, seria a comunicação com Deus. E essa vai fazer com que Deus possa agir. Portanto, se nós vemos mesmo no Novo Testamento, se nós vemos lá em Mateus, antes de Jesus começar o seu ministério, Jesus pôs-se separado, Jesus pôs-se isolado com Deus. Ele diz que ele orou no monte lá, jejuou 40 dias e 40 noites. Buscou para quê? Porque ele sabia que é só através da oração que ele podia suportar tudo que o diabo podia fazer por ele. É a oração que podia lhe ajudar a ser forte em todas as circunstâncias que o homem poderia fazer. Portanto, a oração, nós encontramos aqui uma resposta em Deus. Na oração nós buscamos a Deus, porque na oração encontramos lá a resposta. Como nós vimos lá no livro de Atos, apanhamos uma circunstância muito difícil. Pedro preso, não havia como poder sair. Talvez a ideia de Herodes era de o matar entre o povo, porque diz que quando ele matou Tiago, as coisas foi bem legal, a população bateu palmas, foi uma coisa muito bom para os olhos dos homens. Mas para a igreja, a Bíblia disse que a igreja mais fazia a contínua oração. A igreja não ficou limitada, não lamentou, a igreja não ficou fechada só por medo para aquilo que estava a acontecer. Não era motivo da igreja abandonar a fé em Deus. Nós ouvimos quando as irmãs estavam a cantar que ainda que Deus opere ou não opera, Ele continua Deus. As pessoas permaneceram, eles preferiram se isolar, eles continuavam em oração, eles oraram ao Senhor. E Deus
como ele age, em como a igreja acionou a fé através da oração, e Deus agiu. Era impossível, Pedro era guardado por 16 homens. 16 homens correspondia que ele podia estar, 16 homens, corresponde talvez na situação prisional hoje, corresponderia a 16 reclusos a serem guardados. Quer dizer, dos 16 homens, poderiam guardar 8 reclusos, perigosos. E Pedro era guardado por 16 homens, não havia possibilidade para ele poder sair. Mas a Bíblia diz, Deus mandou o seu anjo, livrou ele entre as correntes, e Deus o libertou a ele. Amados irmãos, a Bíblia diz que quando Pedro, a igreja continuava a orar, e Pedro já estava liberto, parecia um sonho. Parecia que era um sonho. Pedro estava vendo, eu estou a sonhar, é normal, talvez Deus quer me libertar. Mas Deus estava fazendo a sua ação. Por quê? Porque Deus, aliás, porque a igreja estava em oração. A oração é acionar a fé, é falar com Deus para Deus agir. A única arma que Deus nos deu, Jesus disse, essa caixa de demônio não sai senão pela oração e jejum. Essa é a arma que Deus colocou à igreja. Essa é a arma que Deus nos proporciona dia a dia. A oração, ela é de todas as áreas, é de todo o tempo. Sejamos tristes, sejamos felizes, infelizes, tudo. Nós vamos buscar a Deus, porque Deus não muda. Independentemente haja situação boa, não boa, nós vamos continuar a buscar a Deus. Independentemente que a situação seja muito caótica nos últimos tempos, a igreja é chamada para acionar a sua fé através da oração. Portanto, vamos permanecer, ainda que as coisas sejam difíceis. A igreja primeira era chamada igreja próspera, mas também perseguida. Havia muita coisa. Eu queria dizer aqui aos irmãos que o que fez com que Pedro fosse liberto não é porque ele era especial, não. É porque a igreja estava em oração. Estava em oração. Se o meu irmão ver no versículo 5 diz que e a igreja fazia contínua oração por ele, para Deus. Amém? Portanto, Deus coloca aqui, aleluia, Deus coloca aqui essa situação que Deus, ele se alegra quando as pessoas confiam nele. O salmista diz que confia no Senhor, entrega o teu caminho e ele tudo fará. Portanto, Deus aqui também, vimos aqui de Lucas, capítulo 22, versículo 40. A Bíblia fala aqui, Jesus aqui nos exorta para podermos permanecer. Por que nós temos que orar? O que faz quando nós estamos a orar? Jesus fala aqui a dizer, quando chegou àquele lugar, disse, orai para que não entreis em tentação. A oração não só faz com que o crente seja vencedor de outras coisas. A oração nos faz para nós não cairmos em tentação. Jesus falou para eles, para os discípulos que estavam juntos a orar no Getsemane, para que eles pudessem orar para não cair em tentação. Portanto, se nós queremos permanecer, mesmo que haja tentação, só nós podemos vencer quando nós orarmos ao Senhor. Ele vai nos fazer com que nós possamos suportar essa tentação. Portanto, o diabo é muito astuta, mas se nós somos homens de oração, nós vamos vencer. O diabo levantou-se contra a igreja de Deus na primeira igreja dita dos discípulos. Ela permaneceu, não porque ela era forte, não. É porque a igreja diz que era uma igreja de muita oração. Só nós podemos vencer quando somos homens de oração. Portanto, nós somos convidados para podermos permanecer na graça dele, mas não é pela força, só pela oração. E também nós encontramos aqui a palavra de Deus que nos aciona, que nos exorta e a dizer
Filipenses 4, versículo 6, a dizer assim: não sejais inquietos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração com ações de graça. Portanto, nós somos chamados para podermos orar. Diz que em tudo, o crente, eu disse assim que a igreja não podia acionar outros mecanismos para reclamar a morte de Tiago. Podia acionar outras formas, mas a igreja, a única coisa que acionou foi a fé em oração. Eu disse que a oração seria acionar a fé através da oração. Portanto, aqui o apóstolo Paulo escreve a dizer que, olha, não estejam quietos coisa alguma, que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Portanto, nós somos convidados, irmãos, a não estar limitados. Nós estamos no período, estamos no tempo em que parece que as coisas estão paralisadas. Parece que os homens já não têm mais o que fazer. Mas a Bíblia nos encoraja a não estarmos inquietos. A Bíblia fala muitas vezes para não ter, a Bíblia fala que não tem mais, fortalecei-vos no Senhor. E aqui diz: não sejais inquietos coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Portanto, irmãos, somos convidados para não ficarmos inquietos. Vamos continuar a buscar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Deus que atende a oração. Ele é Deus que Ele está ouvindo. Ele é Deus de ação. Portanto, quando nós orarmos, Deus vai fazer com que aquilo que o diabo podia fazer para a igreja não aconteça. Portanto, nós somos convidados ao Senhor para podermos continuar a buscar. Mas como é que pode ser? Nós ouvimos que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Se a igreja orar, Deus vai fazer muito. Ouvimos que Daniel, uma das pregações de um homem de Deus aqui, pregando sobre Daniel, que estava a orar sobre a província de Zambeze, ele dizia que Daniel, ele não disse que eles pecaram. Ele levou como foi ser pecador. Então, nós temos que ver que a oração do justo pode muito. Se a igreja orar, ainda que o mundo não conheça Deus, mas Deus vai agir a favor do mundo. Portanto, somos convidados para sermos fiéis. Diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Deus tem ação na oração da sua igreja. Deus tem ação, igreja. Não vamos pensar que nós estamos a orar porque é costume. Não é costume, não. A oração é a via que Deus nos coloca para podermos nos conhecer. É a via que Deus se dispôs para nos ajudar. Olha o que Jeremias diz: clama-me e eu responder-te-ei. Deus se dispõe, Deus disponibiliza-se para responder à oração. Portanto, clama-me e eu responder-te-ei. Ensinarei coisas firmes e grandes que não sabes. Há mistério que precisa ser conhecido. Há mistérios escondidos que até hoje não conhecemos, mas através da oração, Deus vai desvendar esse mistério. Vamos permanecer na oração, independentemente que as coisas sejam mais críticas e difíceis. Mas vamos saber que na oração existe uma resposta. É na oração que nós achamos a força para não cairmos em tentação. É na oração que nós encontramos a paz e segurança que o mundo não tem. Portanto, nós somos colocados esse desafio como a igreja para continuar a orar. Orar sem cessar. A palavra oração é uma palavra praticada quase todos os dias pela igreja. É uma coisa praticada por todos aqueles que veem a Deus. Mas aqui é um porém. Mas a oração dos justos pode muito nos seus efeitos. Somos convidados a sermos justos. Somos convidados a sermos amigos de Deus para Deus responder
as nossas orações. O mesmo Jesus diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei com que o meu Pai seja glorificado. Portanto, aquilo que acontece é para que Deus seja glorificado. Se nós verem lá mesmo em Atos, que é o nosso livro central, nós vamos ver aqui que a igreja, mesmo em contínua oração, a igreja ainda continuava em oração a favor de Pedro. E Deus libertou o Pedro, e quando chega lá em casa da Maria, que era mãe de Marcos, ele diz que ele bateu a porta e a igreja dizia que não, esse é um anjo dele. É anjo dele, mas não era um anjo dele, é porque Deus respondeu à oração da igreja. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Se Deus disse que eu vou responder a vossa oração, é porque Deus vai responder a nossa oração. O que somos exortados aqui é permanecermos na oração. E Deus vai nos abençoar. Os homens dizem que eles são capazes de resolver seus próprios problemas. Os homens são capazes de resolver todas as inquietações que surgem. Mas aqui temos outro exemplo, um povo que não conhecia Deus. O povo de Nínive, quando soube que havia uma situação, eles oraram, buscaram a Deus, dizer, talvez o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus abençoou, Deus livrou da sua ira. Portanto, se Deus respondeu aos ninivitas que não conheciam, de que eram maus, e muito mais nós quando aceitamos a Jesus Cristo. Ele é bom, Ele é fiel. Também podemos ver também o exemplo de Sansão. Sansão que desviou-se a Deus, foi se casar com alguém que não era grande nesta sua própria linhagem. Mas ele, quando orou, disse, Senhor, ainda que seja a última vez, eu quero acabar com os meus inimigos. E Deus fez. Deus resolveu o problema de Sansão e de muitos outros que tiveram a fé em Deus pela oração. E eles ficaram abençoados. Portanto, igreja, nós não somos isentos a essa situação. Vamos continuar a orar, ainda que hoje o coronavírus seja mais superior ao quê? Mas se nós orarmos, se nós nos entregarmos continuamente à oração, Deus vai abençoar a sua igreja. Portanto, vamos permanecer firmes no Senhor, na oração, e Ele fará tudo conforme o nosso pedido. Ele diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Ele está disposto. Deus não tem a hora. Qualquer hora que nós pudermos orar a Ele, Ele está pronto para nos escutar. Que Deus abençoe a sua igreja para esta mensagem. É uma exortação para podermos saber que na oração existe o poder de Deus quando nós acionamos com a nossa fé. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar para que Deus possa iluminar o seu povo. Pai, muito obrigado por esta manhã. Queremos exaltar o seu nome, porque Tu és Deus da vitória. Senhor, nós sabemos, vencemos, não porque somos especiais, mas porque nós permanecemos na fé, através da oração de cada dia que a igreja está fazendo nos últimos tempos, meu Pai. Nós queremos crer que o Senhor está respondendo essa oração, que o Senhor é Deus da providência. A Tua palavra diz que Deus proverá. Nós sabemos que pela fé que nós temos nessa oração, ó Deus, Tu farás com que a Tua igreja, meu Pai amado, que o mundo volte à sua normalidade em Cristo Jesus, porque só Tu és Deus da bênção, meu Pai. Oramos pelos irmãos ouvintes dessa mensagem e a todos que estão ligados a esse áudio, Deus, sejam abençoados para a glória e exaltação do Teu nome, Jesus, para que não possamos desfalecer na oração, ainda que não haja igreja hoje, mas nós queremos que mesmo em casa, aonde nós estivermos, ó Deus, possamos buscar pela oração e súplica a Deus, assim como Daniel fez e tantos outros homens dobraram seu joelho e tiveram solução. Assim nós clamamos a sua igreja dos últimos tempos, amado, abençoe, para que possamos achar paz e graça a Teu nome. Em nome de Jesus oramos, hoje e para sempre nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tanto que Deus possa abençoar a toda a igreja. Amém.